eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Meu Amigo Dahmer, um livro lançado pela editora Darkside. Na verdade é uma HQ, escrita por Derf Beck. O Derf foi um colega de escola do assassino em série Jeffrey Dahmer, um dos assassinos mais famosos da história, um dos mais cruéis e que cometeu assim, os crimes mais abomináveis. É uma HQ toda desenhada por ele, pelo amigo do Dahmer, na época que, logo depois que aconteceu tudo, que ele ficou sabendo dos assassinatos. E aqui ele vai mostrar um curto período em que ele teve um maior contato com o Dahmer. Na verdade, eles estudaram acho que uns 2 anos ali no final do ensino médio. E ele vai contar como é que foi essa convivência, como era a vida do Dahmer. O Dahmer sempre foi um jovem muito calado, muito introspectivo, muito reservado. Na verdade, ele não tinha amigos. Ele conseguia umas amizades quando os outros queriam rir em cima dele, porque ele, por mais que ele fosse quieto, calado, quando ele fazia graça, ele era muito engraçado. Então ele tinha uma mania de imitar deficiente mental e era muito cômico. Todo mundo se rachava o bico de rir e dava muita risada mesmo. Então ele era assim, o centro das atenções nesses momentos. E ele ficava animado ali com aquilo, mas não passava disso. Ninguém parava do lado dele para ter uma conversa, para bater um papo, para ter simplesmente a presença dele do lado. Não, ninguém. Esses mesmos colegas faziam festinha, saíam na balada lá à noite e ninguém nunca convidou eles, somente para dar risada, para tirar sarro de algum momento. O Dahmer morava numa pequena cidade no interior dos Estados Unidos. Morava ele com os pais e o irmão mais novo. Os pais dele brigavam constantemente, brigas terríveis, assim, muito gritaria, muito barulho. E ele ficava extremamente angustiado e irritado com aquelas brigas. Só que ninguém percebia, nem o pai nem a mãe percebia o quanto aquilo incomodava o filho adolescente. Ele tinha em torno de 15 anos mais ou menos na época. E os pais não percebiam o quanto aquilo incomodava e mexia com a cabeça do Dahmer. Já nessa época ele já teve certeza que ele era gay, só que ninguém nunca soube, até que ele contou nas entrevistas depois quando ele foi preso, ninguém nunca suspeitou disso. E desde a infância mesmo, da primeira infância, o hobby dele era maltratar animais, então ele pegava animais na estrada perto da casa dele, dissecava esses animais, ele tinha até uma espécie de cemitério clandestino de animais no quintal da casa dele. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a vida dele, assim, o livro na verdade é bem curtinho, a HQ é curtinha, são poucas passagens, assim, não tem muito, e algumas partes são assim, o autor contando como foi o choque depois que ele descobriu que o colega dele era um psicopata, assim, que já tinha matado muitas pessoas, muitos homens, o choque dele, a conversa dele com os amigos, assim, mais a parte da cabeça do autor. Mas a parte dos sentimentos do autor mesmo, porque ele nunca conversou sobre sentimentos, nunca conversou nada mais profundo assim com o Jeffrey Dahmer. Na verdade, ninguém conseguiu isso, ele era um cara muito fechado mesmo. Esse livro mexeu muito comigo, vocês não têm noção de o quanto, porque assim, tudo que o autor, o Derf aqui conta pra gente, dá pena de ver a situação do Dahmer. Ele era muito negligenciado, ele era excluído de tudo. Dentro da casa dele, por conta dessas brigas, ele acabou começando a beber muito cedo. Então ele se tornou alcoólatra, um jovem, adolescente. E ele chegava em casa bêbado e entrava no quarto e ninguém percebia a sua presença ou a sua ausência. E ele falava assim, falou nas entrevistas depois, que ele bebia para tentar esquecer os pensamentos terríveis que invadiam a cabeça dele, de fazer coisas abomináveis com os homens, de cometer atos assim com as vísceras, com a cabeça, coisas assim que não dá nem para falar de tão horríveis que são. E ninguém nunca percebeu isso, nenhum adulto ao redor, nem a mãe, nem o pai, nem o professor, ninguém percebeu que ele precisava de ajuda. Ele era um adolescente tranquilo, eu não vou dizer que ele era um adolescente bom, ele era um adolescente tranquilo. Dá a impressão, se você lê esse livro, de que ele tinha cura, que ele tinha como salvar esse adolescente, que podia ter sido evitado tudo que foi, tantas mortes, tanto sofrimento, tantas pessoas, além dos que morreram, tantas essas famílias que sofreram por conta desses assassinatos, podia tudo isso ter sido evitado se ele tivesse uma mão estendida para ele, assim. Eu tenho que confessar que eu chorei lendo esse livro, principalmente numa imagem aqui, nossa, foi demais para mim, deixa eu ver se eu acho aqui. O tanto que ele era solitário, o tanto que ele sentia falta de alguém de verdade, um amigo de verdade na vida dele. Quando eu li essa página aqui da HQ, nossa, eu não aguentei. Em vários momentos assim, eu fiquei com a garganta assim, trancada de ansiedade, de nervosismo, de apreensão, porque é uma história muito tensa. Apesar de ser HQ, de ser os desenhos ali, nossa, como eu não sou familiarizada com HQ, eu acho que é a segunda que eu leio, é muito tensa, mesmo você achando que é desenho, dá a impressão que é uma coisa mais
mais fofinha, mais tranquila, mas não. A história dele é muito tensa, é terrível, assim, se você parar pra analisar. Aqui ele não se aprofunda muito nessa história, ele não se aprofunda nos crimes do Dahmer, porque não é o ponto da história, né? Ele vem pra falar sobre a amizade dele com o Jeffrey Dahmer. E tem algumas fotos também deles no tempo da escola. Essa imagem aqui no centro é o Dahmer e o autor, o Derf, é esse daqui do cantinho. Então, assim, é uma história assim, muito envolvente, bem envolvente. Eu li assim numa sentada, eu sentei e li no instantinho, numa tarde só. São 274 páginas mais ou menos, mas ela me envolveu muito e ela mexeu muito comigo. Então, se você curte o gênero, se você gosta de HQ, se curte o gênero de thrillers, quer saber mais sobre assassinos em série e saber como era a vida deles antes do início da maldade, dos crimes dele, não pode deixar de ler Meu Amigo Dahmer. É uma HQ assim incrível que entrou para os meus favoritos, assim, e com certeza mexeu muito comigo, o que eu nem esperava. Eu peguei para ler mais por curiosidade e acabei ficando assim bem chocada por o tanto que ele me causou sensações assim nesse livro. Então é isso, eu super indico para vocês. Se você gostou, não esquece de dar um like nessa resenha para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo. E é isso, beijo, até o próximo, tchau!